Então vamos lá, meu aluno, continuando. Estamos trabalhando o consórcio público, estamos trabalhando a associação pública, espécie do gênero autarquia, e diz para você que as atividades a ser desempenhada pelos entes da federação, pelas entidades políticas, você encontra no artigo 23 da Constituição, e como de praxe, nós vamos analisar o artigo 23 da Constituição. Na sequência, vamos ler o artigo 6º, que trata do consórcio público. Vamos fazer algumas ponderações em cima desse artigo 6º. E, na sequência, vamos mudar de entidade. Vamos começar a trabalhar as empresas estatais, né? As empresas públicas e as sociedades de economia mista. Aquilo que elas têm diferente e, na sequência, aquilo que elas possuem em comum. Tudo bem? Bem, então, avançando, vamos para a análise do artigo 23 da Constituição. É uma leitura apenas do dispositivo, onde eu estou aqui para massificar, para te chamar a atenção. Na tua prova também cai direito constitucional, e existe essa relação do direito administrativo com o direito constitucional o tempo todo no nosso estudo. Tudo bem? Bem, então avançando, o artigo 23 diz que a competência comum, qualquer um pode prestar esse tipo de serviço, da União dos Estados Federal e dos municípios, cada um deles pode desempenhar essa atividade, como é do interesse de todos. O ideal que se desse por conta de uma autarquia multifederativa, né? Mas não obrigatoriamente, tranquilo? Evidente que para que se institua uma autarquia multifederativa, o interesse público tem que estar pedindo para que isso aconteça. Bem, no inciso 1º diz: zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Tranquilo? Tem aqui uma atribuição genérica e não a prestação de um serviço, então fica difícil nós enquadrarmos aí nas atribuições de um eventual consórcio público. 2. Cuidar da saúde e da assistência pública. Então você poderia ter uma autarquia multifederativa com a cara de hospital, tudo bem? Uma autarquia multifederativa com cara de com condão assistencial, tudo bem? Da proteção e da garantia das pessoas portadoras de deficiência. Cuidar dos nossos deficientes é atribuição de todos os entes da federação. Proteger, no inciso 3 é ali que eu estou, proteger os documentos, as obras e os bens de valor histórico, artístico e cultural. Também poderia se dar, né? Hoje nós temos um instituto, que acho que é o IPAM, ou IFAM, né? O IFAM, se você entender que PH faz FAM, tranquilo? Se você entender que PH não faz FAM, seria IPAM, Instituto Patrimônio Histórico, tranquilo? Bem, seria uma autarquia onde você poderia ter, evidentemente, na modalidade autarquia multifederativa, porque proteger o patrimônio histórico, artístico e cultural é competência comum. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Estaria dentro das atribuições da mesma autarquia multifederativa, caso ela fosse criada. Tudo bem? Proporcionar os meios, estou lá no 5º, né? Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. O 6º, proteger, esse é o grande exemplo, proteger o meio ambiente e combater a população a poluição em qualquer uma de suas formas. Esse é o grande exemplo, é o exemplo que se traz em sala de aula. O professor desenha um lago banhando 5 municípios distintos, e esses 5 municípios, se houver uma poluição nesse lago, eles vão ser prejudicados. Então, como existe um lago que banha os 5 municípios, imaginando que os 5 municípios sobrevivam da pesca, o ideal é que se monte, no interesse das 5 entidades políticas, municípios, uma autarquia para proteger o interesse de todas elas, uma autarquia voltada para a atividade do meio ambiente. Aqui você poderia ter a associação pública, a autarquia multifederativa ou plurifederativa.
federativa, da forma que você quiser denominar. Chama atenção que a expressão autarquia multifederativa e plurifederativa é dada pela doutrina, tudo bem? A associação pública é uma denominação legal, Lei 11.107, tudo bem? De 2005. Bem, o 7 faz menção a proteger floresta, fauna e flora, também está dentro, evidentemente, foi detalhado aí proteger o meio ambiente. O 8º, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Tudo bem? Então perceba que além da pesquisa agropecuária, que hoje é realizada por uma empresa pública federal, Embrapa, você poderia ter aí um fomento, né, dado pelo Estado, pela União, pelos municípios do Distrito Federal, de forma conjunta, se quisesse construir um consórcio com essa finalidade. No 9, você teria promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Então, você poderia ter também a atribuição comum. Em regra, nós vemos o município trabalhando essa condição de moradia, saneamento básico e as condições habitacionais tem sido trabalhado de forma preponderante pelos municípios, tudo bem? Mas nada impede que você tenha uma aliança, onde a União entraria com dinheiro, o Estado com maquinário e o município com pessoal para fazer o saneamento básico de determinada região. Aí você teria aí o chamado consórcio público ou a associação pública. No 10, ele traz para você combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Também seria aí voltada para uma atividade social. Tudo bem? O 9, você tem registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões do direito de pesquisa e a exploração de recursos hídricos e minerais e seus territórios. Tudo bem? Acho que fica difícil trazer um exemplo, mas está aí como competência comum. Estabelecer e implantar política de educação e segurança para o trânsito. Perceba que legislar sobre trânsito e transporte é a competência privativa da União. Agora, a atividade de segurança no trânsito e educação para o trânsito pode se dar de forma comum. Tudo bem? O parágrafo único menciona que leis complementares fixarão normas para a cooperação entre União, Estado Federal e município, tendo em vista o equilíbrio de desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. Tudo bem? Então, aqui é uma outra ideia. Aqui você teria a União ajudando o Estado e ajudando o município, o Estado ajudando os seus municípios de uma forma estabelecida em lei complementar, para que a gente tenha uma padronização nacional acerca da cooperação conjunta. Isso aqui é diferente do que nós estamos trabalhando na Lei 11.107, que é uma lei ordinária, e essa lei trata da criação de consórcios públicos. Cria-se uma nova entidade. No parágrafo único, é apenas o Instituto da Cooperação entre essas entidades. Tudo bem? Já no artigo 6º, meu aluno, nós vamos entrar na lei no artigo 6º, nós vamos crescer de conteúdo nesse momento, falando das associações públicas. O artigo 6º nos informa: o consórcio público adquirirá, né, a personalidade jurídica, vai se criar uma nova pessoa, ele vai adquirir personalidade jurídica. No inciso 1º, ele diz de direito público, quando se constituir como associação pública, tudo bem? Mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções. Olha que interessante, você tem, no caso trazido do saneamento básico, o exemplo trazido, você teria União, Estado e municípios se reunindo para fazer o saneamento básico em determinada área municipal, onde a União entra com dinheiro, o Estado com maquinário, o município com pessoal, a fim de implementar um saneamento básico naquela base territorial. Bem, como é que se daria a constituição dessa entidade? Ele diz o seguinte: no primeiro momento você teria aí os chefes de governo, né, o chefe do Poder Executivo se reunindo, e ali vai ser lavrado um protocolo de intenções. Como é que vai ficar dividida as atribuições de cada ente? Tranquilo?
esse protocolo de intenções, ele ganha um formato de projeto de lei, e essa lei tem que ser aprovada na União, no Estado e no município. E à medida que ela for sendo aprovada, aquela autarquia, aquela associação pública, já passa a integrar a administração direta dos entes que forem aprovando a lei. Tudo bem? De uma outra forma, no exemplo trazido da proteção ambiental do lago, onde você teria 5 municípios no interesse de evitar a poluição daquele lago, né, você tem a reunião dos prefeitos, dos chefes do executivo, ali labra-se um protocolo de intenções, onde vai estar estipulada a atribuição de cada município, tudo bem? E esse protocolo de intenções, que ganha a cara de projeto de lei, ele tem que ser aprovado em cada casa legislativa daquele município. Uma vez aprovado, e assim que for sendo aprovado, vai integrando a administração indireta de cada ente da federação, consorciado ou associado. Tudo bem? Então, essa seria a ideia. No 2, ele diz para você, pode ter personalidade de direito privado, pode ter personalidade jurídica de direito privado, aí você tem a chamado consórcio público de direito privado. Agora, muito cuidado, que esse consórcio de direito privado, essa associação privada, na verdade, não é uma associação pública, a forma de constituição dela é idêntica à da associação formada por particular. Tem que se observar a legislação civil, ou seja, tem que se registrar os atos constitutivos dessa associação, que não tem fins lucrativos, não vai para a junta comercial, vai para o cartório civil de pessoas jurídicas. No parágrafo 1º, ele diz: o consórcio público com personalidade jurídica de direito público integra a administração indireta de todos os entes da federação. O artigo 41 do Código Civil brasileiro, ele nos informa que consórcio público é uma modalidade de autarquia, quando ele fala das pessoas jurídicas de direito público interno. Tudo bem? O parágrafo 2º nos traz uma informação muito relevante, que ele diz: olha, essa associação pública com personalidade jurídica de direito privado, ela tem normas de direito privado que sofrem derrogações por norma de direito público. Então, você teria aí, obrigatoriamente, nessa associação, a necessidade de licitação, a necessidade de contratos administrativos, a necessidade de prestação de contas no Tribunal de Contas da União e concurso público para admissão de pessoal. Então, você tem licitação, contrato, prestação de conta e concurso público. Então, essa associação pública, ela observa o mesmo critério de criação das estatais. Cria-se por autorização legislativa, evidentemente, registra-se os atos constitutivos no cartório competente, e você vai ter normas aí de direito público derrogando normas de direito privado, mormente no que se refere à licitação, contrato, prestação de conta e concurso público. Tudo bem? Maria Silva de Pietro, de forma brilhante, defende a tese que essa associação pública de direito privado, ela integraria a administração indireta também, ainda que a lei não diga isso expressamente. Tudo bem? A de direito público seria uma nova entidade da administração indireta na ótica da professora Maria Silva de Pietro. Os demais doutrinadores dizem que a associação pública de direito público nada mais é do que uma espécie do gênero, a autarquia, da forma que nós estamos trabalhando aqui. Tranquilo? Bem, então avançando, nós vamos começar o estudo das empresas estatais, no primeiro momento trabalhando as suas diferenças, no momento seguinte trabalhando as suas semelhanças. Um abraço e até a próxima.